Oiê, mais um vídeo com vocês. Então, gente, hoje eu vou mostrar como eu faço o meu recheio de castanha do Pará. E esse vídeo é bem completo, com recheio, decoração, tá? Super dicas. Então, já se inscreve no canal, curte, comente, compartilhe o vídeo para nos ajudar. Então, aí na panela eu tenho um pouco de castanha do Pará. Eu creio que aí dá mais ou menos umas 100 gramas de castanha. Eu levei ao fogo, gente, e fiquei mexendo sem parar. Por favor, não pare, porque queima muito rápido. Até ela ficar com aquele aspecto um pouco mais tostada, tá? Eu creio que foi mais ou menos 1 minuto e meio. Eu fiz em fogo alto e essa panela, ela tem um fundo mais fino. Então, aqueceu bem rápido. Aí eu peguei a minha base de recheio de brigadeiro branco, que eu já ensinei aqui, e misturei com aquele tanto de castanha que eu fiz e foi bem no olhômetro, tá? Quanto mais recheio você colocar, menos castanha no caso vai ficar, se for essa quantidade, tá? Então aí eu já tenho um bolinho de 15 centímetros, eu já tinha cortado ele ao meio e aí depois eu cortei tanto acima do meio quanto abaixo do meio para a gente ter 4 discos de massa, tá? Porque geralmente os meus bolos são de 3 camadas de recheio. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu recheio os meus bolinhos. Então eu coloquei um pouquinho de calda e vou aplicando ali o meu recheio. Eu gosto de colocar com saquinho de confeitar, porque eu acho que as camadas ficam mais bem divididas e eu gosto bastante de trabalhar assim. Então eu tenho aí um brigadeiro meio amargo, que eu também já tenho receita aqui, tá? Eu utilizei mais ou menos 205, eu utilizo na verdade mais ou menos 220 a 250 ml de calda para um bolo de 15 centímetros, gente. Eu acho que é suficiente para o bolo ficar úmido, porque eu não gosto de bolo muito encharcado. Então, olha como fica o recheio de castanha, fica maravilhoso. E ali eu coloquei a última camada, no caso que foi do brigadeiro. E nesse caso aí eu escolhi colocar 2 camadas de brigadeiro e uma de castanha, mas também poderia ser ao contrário, tá? E ali eu coloquei a minha última quantidade de calda, né? E depois eu levei esse bolinho aí pro freezer, ou pode ser no congelador também, por pelo menos aí uns 40 minutos antes de eu confeitar esse bolo, tá? Agora eu vou bater o meu chantininho. Na verdade, eu bati, ele ficou com aquele ponto, né? Que é o que a gente quer que fique, com aquele furo no meio, tá? Então, depois disso, eu coloquei uma quantidade boa de leite condensado e eu vou começar a mexer aí até ele chegar no ponto que eu quero para depois a gente aplicar no bolo. Lembrando que aquele bolinho lá, ele já passou um tempo refrigerado, tá? É porque na edição, né? A edição faz mágica, mas ele já passou, ok? E aí depois disso, gente, eu vou começar a aplicar a minha primeira camada de chantininho nesse bolo. Primeiro, eu gosto de fazer essa pré-camada bem fina. Eu não gosto de fazer pré-camada com a espessura muito grossa, para depois colocar outra camada, tá? E aí eu retiro todos os excessos, né? E depois eu vou aplicando com o auxílio de uma manga de confeitar, saquinho de confeitar, o meu chantininho branco ou da cor que você for utilizar aí. Nesse caso, esse tema do bolo é unicórnio, então eu quis fazer uma proposta um pouco diferente, né, do que a gente geralmente sempre vê, daquele bem tradicional de unicórnio, tá? Então, depois que eu apliquei a pré-camada e a minha camada ali, que vai realmente ficar, né, como uma decoração, eu comecei a alisar e olha como esse chantininho fica num ponto ótimo para a gente decorar. Uma das dicas para o chantilly ficar assim bem bom mesmo, bem lisinho e você hidratar e ele ficar num ponto correto, no ponto bom, é você bater esse chantininho bem gelado e deixar ele bater muito bem também até esse ponto que a gente chama de ponto do buraco, que é quando faz um buraco assim no meio, né, do teu chantininho. E aí
Para esse bolo aí, eu usei mais ou menos umas 250 ml de chantilly. Ao total, eu bati uns 350 ml com mais ou menos 2 colheres e meia de leite em pó, tá? Você pode utilizar o leite em pó da marca da sua preferência. E aí eu bati muito bem. Aquela quantidade que vocês viram na tigela, eu não utilizei todo, tá? Sobrou mais ou menos aí uns 30% daquela quantidade. 25 a 30%. Eu coloquei primeiro ali com auxílio de uma colher descartável. Olha, gente, que legal. Tipo, um trabalho bem legal, bem diferente, bem bonito, com auxílio de apenas uma colher. Também pode ser uma espátula, porém, eu acho que fica melhor com a colher, então eu faço sempre com ela. Pode ser uma colherinha de sobremesa também, sem problema nenhum, tá? E ali eu tinha colocado primeiro o azul e o rosa e deixei um espaço para colocar o lilás. Nesse caso desse modelo, eu utilizei essas cores porque eu achei que combinou mais com o bolo, tá? Mas se quisesse também ter usado mais cores ou só uma cor, ficaria ótimo do mesmo jeito. Depois disso, eu só vou colocar o restante do meu chantininho em cima. Coloquei um pouquinho do lilás, um pouquinho do rosa e vou misturar com muito cuidado, porque a gente não quer chantilly na lateral, a gente só quer em cima. E aí eu espalho muito bem e depois faço a espiral e coloco o topper do meu bolo para finalizar. Esse bolo eu também coloquei bastante glitter porque combina muito bem com o tema unicórnio. E foi basicamente isso, pessoal. Então, esse bolinho aí, ele tem 15 centímetros de diâmetro, tá? Ele serve mais ou menos aí 10, 12 pessoas, né? É a quantidade aqui que eu vendo, tá? Então, olha aí como tá ficando o final, né, do meu bolo. A gente vai ajeitando ali, vai ficar lindo. Eu gostei bastante. Eu achei que ficou um bolo super delicado e bonito, tá? Olha, que lindo que fica o bolo, gente. Maravilhoso. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de me seguir, curtir, comentar, compartilhar o vídeo para dar uma forcinha aqui no canal, tá? E é isso, até a próxima. Beijão!